Olá, estamos de volta com mais um Sem Ponto Final, podcast da Docton TV, conversando hoje um assunto especialmente para as mulheres, mas na verdade não é um assunto especialmente para as mulheres, é um assunto destinado a todos, principalmente aos homens, é isso mesmo. E olha, nós vamos conversar com a Daniela Stephanie, ela que é psicóloga e professora do curso de psicologia da Rede de Ensino Docton, nesse dia muito especial, não é mesmo, Daniela? É o Dia Internacional da Luta da Mulher. É um dia que a gente para não só para festejar, não é mesmo? É um dia de reflexão. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao podcast Sem Ponto Final da Docton TV. Olá, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui e principalmente por falar desse tema que é tão importante, tão relevante, como você disse inicialmente, não só para nós mulheres, mas também para os homens, né? De entender um pouquinho de como é esse contexto, de como é essa visão que a gente tem buscado mostrar cada vez mais da mulher. Verdade. E Daniela, a psicologia, eu imagino que ela é bem procurada também, né, pela mulher, para tratar talvez algumas dores do passado, talvez da infância, ou até momentos da vida dela que nem ela imaginava, né, que tinha algo que talvez a impeça de florescer, vamos dizer assim. Fala um pouquinho pra gente sobre essa visão, né, da psicologia com o empoderamento, a valorização da mulher. Quando você fala dessa questão da procura, hoje a gente tem que a maioria do público que procura terapia ainda são as mulheres, né? Sim, tem isso também, sim, né? Sim, e na verdade não é que os homens não vão, né? Na verdade eles vão, sim, eles procuram, mas a grande maioria ainda são de mulheres. E aí quando você fala dessa questão do passado, eu, enquanto terapeuta cognitivo-comportamental, a gente foca muito no presente, né? Naquilo que a paciente traz, dos problemas que ela traz do presente. No entanto, a gente não desconsidera o passado dela. Porque muitas vezes aquilo que é vivenciado no passado, na verdade, está florescendo ali naquele presente e traz consequências. Coisas que ouviu, ou que vivenciou, ou que marcaram de uma certa forma. Então, isso vem ali mostrando no nosso presente, né? A gente é uma construção de uma forma geral. Então, tudo que a gente vivencia, a gente traz para o nosso futuro ali em algum momento, né? E a gente tem, assim, muita procura das mulheres, pensando nesse empoderamento. Hoje a gente tem mulheres assumindo o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, elas não deixam de ser donas de casa, né? Elas continuam assumindo tarefas. E muitas vezes, por mais que a gente passe por um processo onde algumas têm ajuda ali dentro do contexto, elas não deixam de assumir inúmeras tarefas. E isso não deixa de sobrecarregar a mulher também e, de uma certa forma, trazer ali algum sofrimento, trazer ali uma ansiedade de uma certa forma, uma preocupação, buscando dar conta de tudo. Né? E é muito importante dizer, né, para todas as mulheres, de uma certa forma, é que todas são Mulher Maravilha, mas entender que a Mulher Maravilha não precisa dar conta de tudo o tempo todo. O nosso melhor, ele não é o melhor o tempo todo, sabe? Muitas vezes a gente vê aí as mulheres querendo dar conta de tudo, né? Ser a melhor mãe, ser a melhor funcionária, ser a melhor dona de casa, a melhor esposa, ou às vezes não é casada, mas mesmo assim assumindo tarefas dentro de casa, ou a melhor filha, a melhor amiga. E a gente precisa entender que o nosso melhor não é o mesmo todos os dias, sabe? Em um determinado dia eu posso ser uma profissional melhor do que eu fui enquanto filha, do que eu fui enquanto amiga. Muitas vezes eu posso ser, hoje eu fui a melhor mãe, mas não fui a melhor profissional. Então a gente precisa entender que o nosso melhor de todos os dias, ele não é a mesma coisa e nem segue um contínuo, sabe? A gente precisa, de uma certa forma, normalizar errar. Isso não é muito bem visto e a gente entra aí num perfeccionismo muito significativo, né? E a gente precisa normalizar o errar, o não dar conta de fazer tudo, o não dar conta de
cuidar dos filhos e da casa, e dar conta do trabalho ao mesmo tempo, e das demandas e das coisas que vão surgindo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo é uma sobrecarga muito grande, sabe? É uma autocobrança muito significativa. E começar entendendo isso, de que a gente não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, isso é muito importante, isso ajuda muito. Eu adorei essa frase sua, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acredito que ao mesmo tempo que a mulher, ela busca ainda, né, por direitos iguais, por mais que tenha rompido, com certeza muita coisa aconteceu, muita evolução aconteceu. Mas eu acho que é constante essa busca por direitos iguais. Mas aí eu fico me perguntando, até onde essa busca por direitos iguais afeta a saúde mental, física de uma mulher? Porque eu, como mulher, eu imagino que as conquistas e os direitos, que são muitos, existem alguns ainda para serem conquistados, mas são muitos em comparação ao início disso tudo, né? Isso não quer dizer para a mulher que ela tem que desenvolver tudo aquilo que foi conquistado. Parece que, por sermos mulheres, nós conquistamos o direito de fazer várias coisas. Fica parecendo que a gente tem que dar conta de tudo aquilo. Como você diz, ser mãe, ser filha, ser tia, ser diretora dentro do seu ambiente de trabalho, ser esposa, ser namorada, ser amiga. Poxa, calma! Ufa, deixa eu respirar um pouco. Sim. Sim, e a gente vê exatamente isso, sabe? Então, assim, acho que a mulher não tem a obrigação de fazer tudo que foi conquistado para ela também. Existem limites, calma aí, né? Sim. E a gente pode manter um controle nisso, né? Porque senão a gente surta. Eu acho que é por isso que a mulherada toda aí, às vezes, dá uma surtada, porque quer fazer de tudo, né? Um pouquinho. Quer demonstrar que ela é capaz, mas é isso que você disse. Calma, vamos frear. Tem muitas conquistas aí pela frente e tem as que já foram adquiridas, mas nós não temos a obrigação de executar ou de estar à frente de todas essas liberdades, de todas essas conquistas, né, que foram adquiridas ao longo do tempo. Sim. E aí isso entra muito de encontro o que a gente fala que são as crenças, né? Que é aquilo que a pessoa carrega com ela. E de uma certa forma, quando a gente pensa nessa questão de dar conta de todas as conquistas, isso pode vir muito dessa crença. Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser boa, eu não posso errar, eu não posso deixar de cumprir alguma coisa, sabe? E aí isso vai muito de encontro com esse lugar e que muitas vezes é construído ao longo de toda uma vida, sabe? De várias situações que foi passando aí no decorrer da vida. E isso é muito, muito sério mesmo. Porque é literalmente isso. É não precisar dar conta de tudo. E flexibilizar isso não é fácil, sabe? Não é. A mulher se cobra. Acho que não precisa de ninguém cobrando por ela. Ela se cobra imensamente. Sim, sim. Nós, mulheres. A gente se coloca nesse lugar, né? De dar conta de tudo o tempo todo. E aí essa autocobrança, ela vai gerando prejuízo para nossa saúde mental, né? E aí muitas vezes é muito distorcido tudo isso, né? Às vezes começa a se cobrar mesmo estando dando conta, né? De estar ali trabalhando, de estar cuidando da casa. Mas aquela coisa de eu não vejo, sabe? Eu queria ser melhor, eu queria fazer mais. Já está fazendo muito, mas ainda essa ideia do eu quero fazer mais, não tá bom o suficiente, sabe? E aí vai se colocando nesse lugar e aí isso vai acarretando diversos problemas aí dentro da saúde mental da mulher. E essa procura pela luta constante também, né? Eu imagino que ela deve permanecer a luta por direitos iguais, reconhecimento, questão salarial, que se discute muito, né? Tem que ser lutado e discutido, sim. Mas eu acho que o grande ponto dessa conversa nossa hoje é que a mulher se reconheça, né, como ser humano. Um ser humano que deve se permitir, sim, às vezes, ser sentimental, ser frágil, né?
conseguir respirar, ter um tempo de calma. Nós nos orgulhamos muito quando nos falam, né, que as mulheres são as mulheres maravilha, porque é aquela mulher que dá conta de tudo. Mas no final do dia, essa mulher maravilha, ela só quer sentar no sofá e não quer ouvir um pio. E tudo bem, né? Sim. Essa, eu acho que é o que queremos ouvir de uma profissional. E está tudo bem mesmo, doutora? Está tudo bem, né? Na verdade, a gente não está acostumado ou acha errado a gente sentir emoções que a gente chama de emoções desagradáveis, né? Nem emoções positivas e negativas, porque dá uma sensação de que é algo ruim. E não Ou que é ruim. fraca. Sou fraca, Sim, não consigo. Sim, e não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Na verdade, são emoções desagradáveis que a gente não gosta de sentir. Porque se a gente for escolher, eu quero sentir só alegria. Sim. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir cansaço, né? E, na verdade, a gente precisa normalizar isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem eu precisar dormir mais cedo. Tá tudo bem eu não dar conta de fazer aquilo que eu planejei fazer naquele dia, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem ficar triste. Tá tudo bem não querer ouvir o pio do filho naquele dia, entendeu? Tá tudo bem. Não é porque deixou de amar. Não é porque deixou de ser importante, sabe? É só porque tá esgotada. Tá cansada e a gente precisa normalizar. Tá tudo bem? Sim, sabe? E colocando isso, entendendo isso, é um trabalho muito grande, né? De aceitar e de realmente vivenciar isso, né? Tirar tempo para si, conseguir se reorganizar no meio disso tudo é muito difícil. E a questão de falar sobre o que está sentindo? Porque a mulher, ela é vista sempre como ponto de apoio dentro de um ambiente familiar. Sim. E o momento dela? Quem vai escutá-la? Qual que é essa técnica, uma orientação? O que você sugere para essas mulheres que tanto escuta e fala pouco? Que elas comecem a falar. Literalmente isso, sabe? A gente, às vezes, vê aí nesse lugar do não falar por medo, por receio ou por achar que não é ouvida ou que não consegue ser ouvida. E aí muitas vezes a gente precisa entender assim, qual é a minha rede de apoio? Quem são as pessoas às quais eu confio, às quais eu posso ter essa abertura? Essa rede de apoio, ela é muito importante em todas as fases da nossa vida, sabe? Ter esse com quem falar. E essa rede de apoio talvez não precise de ser especificamente o marido. Sim. Que também chega às vezes esgotado. Uma amiga, uma mãe, Sim. seria isso? Sim. É bom a gente explicar, dar esses exemplos. Sim, é o ter com quem contar, sabe? É qualquer pessoa da qual você se sente bem, com quem você se sente você mesma. Às vezes é necessário esse retornar para si, sabe? E a gente fala muito dessa comunicação assertiva. Muitas vezes a gente vê aí o receio de falar daquilo que incomoda. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. E muitas vezes não é o que falar, mas o como falar é que vai mudar toda a situação. Quando a gente fala de uma comunicação assertiva, é exatamente isso. É eu sinalizar para o outro como eu me sinto. Sinalizar para ele o que ele fez que não está me deixando satisfeita e ao mesmo tempo propor o que a gente pode fazer para alterar isso, sabe? Quando a gente pensa nos conflitos ali que a gente vive no decorrer do dia a dia, essa comunicação ali, ela é extremamente importante. E às vezes a gente só precisa de um ombro para chorar. Às vezes a gente só precisa de alguém para falar assim, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso chorar. E tá tudo bem, sabe? Tem dias que são mais difíceis do que outros. Tem dia que a gente acha que não vai dar conta. Tem dia que a gente acha que, olha, eu preciso desistir, não vou dar conta de fazer isso. E na verdade a gente só precisa chorar e descansar e esperar, né? As nossas emoções, eu costumo dizer assim para os pacientes que as emoções são como ondas. O que acontece com as ondas no mar? Elas sobem, sobem, sobem e em um determinado momento elas tendem o quê? A diminuir. E as nossas emoções são assim. Por mais que a gente sente muito e naquele momento dá a sensação de que não vai passar, na verdade vai passar. Aquela onda vai passar, sabe? A gente não vai se sentir daquela forma o tempo todo. A gente só precisa realmente se permitir sentir e viver aquele momento.
Esse boom de sentimentos, que eu acho que é tipo de mulher, falam que a questão hormonal está bem envolvida. Pode até ser que ajude, mas imagino que seja da natureza, né, da mulher. A mulher, ela se sente muito cobrada? Ou ela mesmo é cobrada? Uma análise sua sobre essa questão. Ela é cobrada ou ela se auto-cobra? Automaticamente ela se cobra? Eu acho que a gente pode pensar em 3 formas dentro disso, tá? A primeira forma é que ela vive as 2 coisas. Ela vive tanto em um ambiente onde ela sofre cobranças, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, e também se cobra automaticamente. Então a gente consegue viver aí pensando nesse aspecto. Mas também tem aquelas que só vão viver a autocobrança delas. Então elas se autocobram, enquanto todo mundo tá assim, olha, tá tudo bem, não precisa ser assim. Mas ela vive nesse processo de se cobrar e de achar que não é boa o suficiente, aquilo que eu já falei anteriormente. E também existe aquele momento em que as pessoas do meio externo começam a cobrá-la incessantemente, até que ela entende também que, olha, tá errado, entendeu? Realmente as pessoas devem ter razão, de tantas pessoas do meio ficarem cobrando, sabe? Na verdade, a gente precisa entender que a terapia, ela não é pra deixar nem a gente parar de sofrer, mas é para que a gente consiga lidar com o sofrimento. E muitas vezes é a gente lidar com esse meio externo e lidar com as nossas autocobranças também, que não são poucas. Verdade. Daniela, a gente estava conversando nos bastidores, né, questão de tempo. Falei, nossa, mas é muito. Você acredita que chegou no nosso tempo? Edson acabou de me avisar aqui agora. É mesmo? Já acabou? Sério? Mas a gente pode falar um pouquinho mais. Tem mais 15 minutos. É mesmo? Então vamos lá. Não, já tem 15 minutos da nossa conversa. É mesmo? Olha que coisa boa. Que bom. Eu adorei, gente. Olha, eu tô praticamente me sentindo aqui já numa terapia. E você, mulher? Esse momento é para isso também. Até porque a gente fala muito da questão do Dia da Mulher, da luta da mulher. E eu conversando, né, com a Daniela, falei, poxa, eu acho que mais do que falar sobre a história da luta, da conquista, é pesado, gente. Já tem muita coisa, é muito peso, é o que eu quero dizer, né? Nós somos gratas, extremamente gratas. Do contrário, eu não estaria aqui fazendo uma entrevista e nem você, talvez, lá com os pacientes ou sendo professora. Muita coisa mudou e deveria mudar. Mas eu acho que nos tempos atuais de jovens, adolescentes, de qualquer gênero, tá no momento também da gente dar uma respirada, se permitir respirar. Então essa entrevista, a proposta dessa entrevista de hoje é justamente mandar essa mensagem para você, mulher. Como diz a doutora Daniela, tá tudo bem parar, respirar e descansar. Chorar, né? Hoje eu quero uma tranquilidade, eu quero, como eu disse, sentar no meu sofá e ficar ali meditando o tempo sem olhar para nada, e tudo bem, né? Nós falamos também sobre a questão das super mulheres. Nós mulheres nos sentimos orgulhosas, sim, quando alguém chega, essa é super mulher, aí a gente fica toda, sou mesmo. Só que aí depois, quando você chega em casa, que é o momento de tirar a armadura, você sente os calombos, né? O peso de estar nesse lugar. Peso, né? De estar sempre ponderada, né? Sempre poderosa. Quando a gente desce do salto, aí é que a gente sente aquele peso. E tudo bem. Tudo né? bem. E tudo bem. Então, nesse dia que é dedicado especialmente para nós mulheres, sim, super poderosas, Sim. vamos chegar no final desta sexta-feira e descansar, porque podemos sim. Esse é o nosso dia. Na verdade, todos os dias deveríamos
dar uma relaxada, né? Dar uma relaxada e saber que podemos respirar. Mas fica aqui esse lembrete, essa reflexão, né? Orientações da doutora Daniela, ela que é psicóloga, profissional, estudou sobre o assunto, não é só apenas uma jornalista como eu que estou aqui falando e tentando reforçar isso para vocês, né? E para mim também, mas sim da psicóloga Daniela. Agradeço a você pela sua participação, obrigada por nos acompanhar sempre no 100 Ponto Final da Docton TV. E mulheres, somos guerreiras sim, mas podemos tirar um pouco essa armadura e descansar. E isso não faz vocês deixarem de ser guerreiras. Adorei. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.